O velho relógio na parede marcava meia-noite, e a casa estava silenciosa. Tudo parecia calmo, mas algo perturbava o Sr. Antônio. Ele estava sentado na poltrona da sala, esperando o filho, Lucas, que ainda não tinha voltado para casa. Antônio sempre foi um homem firme, um empresário de sucesso que construiu seu patrimônio com muito esforço e dedicação. Seu maior orgulho era Lucas, o filho único, que sempre foi a promessa de continuidade de seus negócios. Antônio acreditava que estava criando Lucas para ser um homem íntegro e responsável. Desde cedo, o ensinou o valor do trabalho, da honestidade, e o preparou para um dia assumir a empresa da família. No entanto, Lucas, aos 22 anos, parecia estar seguindo um caminho diferente. Nos últimos meses, o comportamento de Lucas mudou. Ele estava distante, evitava conversar com o pai sobre o trabalho, e suas saídas noturnas se tornaram cada vez mais frequentes. Antônio não era ingênuo. Ele sabia que algo estava errado, mas preferiu dar espaço ao filho, na esperança de que ele próprio voltasse ao bom caminho. Porém, naquela noite, a intuição de Antônio dizia que algo muito grave estava prestes a acontecer. Enquanto esperava, sua mente voltava ao passado. Lembrava-se de quando Lucas era apenas um menino, sempre curioso, sempre querendo saber mais sobre os negócios do pai. Antônio respirou fundo, tentando afastar esses pensamentos. De repente, a porta se abriu, e Lucas entrou. Lucas tentou desconversar, mas a pressão de encarar o pai era demais. Aos poucos, ele começou a revelar a verdade. Ele havia se envolvido com uma má companhia, um amigo de infância, Ricardo, que agora estava no mundo do crime. Lucas, seduzido pela promessa de dinheiro rápido, se envolveu em um esquema de lavagem de dinheiro. O coração de Antônio disparou. Como seu filho, o garoto que ele tanto amava e em quem confiava, poderia ter se deixado envolver em algo tão perigoso. Mas antes que ele pudesse expressar sua decepção, Lucas revelou algo ainda mais chocante. Ele precisava de uma grande quantia de dinheiro para pagar uma dívida que tinha com Ricardo, ou sua vida estaria em perigo. A cabeça de Antônio girava. Ele estava sendo colocado contra a parede. A raiva se misturava com a preocupação. Como pai, ele queria proteger Lucas a qualquer custo, mas como homem de princípios, ele sabia que não poderia simplesmente acobertar um erro tão grave. Antônio olhou nos olhos do filho, e naquele momento, ele percebeu que havia mais uma camada de engano na história. Lucas, ao perceber que o pai estava começando a entender o tamanho do problema, tomou uma decisão impulsiva. Ele inventou uma nova mentira, ainda mais desesperada, alegando que Ricardo ameaçaria a própria empresa da família, envolvendo-a no esquema se não conseguisse o dinheiro. Antônio, agora sentindo o peso da responsabilidade não só como pai, mas como protetor de tudo o que construiu, se viu numa encruzilhada. Ele precisava agir, mas não sabia se poderia confiar nas palavras de Lucas. Os olhos de Lucas mostravam arrependimento, mas havia algo neles que ainda o traía. Antônio, que sempre foi bom em ler as pessoas, percebeu que o filho estava escondendo algo maior, algo que poderia colocar em risco não só a família, mas também os negócios. Ele decidiu não confrontar Lucas diretamente. Em vez disso, pediu ao filho que fosse para o quarto e descansasse, dizendo que resolveriam tudo no dia seguinte. Assim que Lucas subiu as escadas, Antônio pegou o telefone. Ele ligou para seu advogado de confiança, João, e pediu que ele viesse imediatamente à sua casa. Antônio sabia que precisava de ajuda para lidar com a situação. Enquanto esperava João chegar, ele tentou montar as peças do quebra-cabeça. A mentira de Lucas sobre Ricardo era convincente, mas não totalmente. Havia algo mais profundo ali, algo que Lucas ainda não havia revelado. Quando João chegou, Antônio contou toda a história, desde as mudanças de comportamento de Lucas até a confissão daquela noite. João, sendo um advogado experiente, sugeriu que investigassem Ricardo mais a fundo.
Talvez a ameaça fosse real, mas era importante ter todas as informações antes de tomar qualquer decisão. Antônio concordou e decidiu seguir essa linha de investigação. Na manhã seguinte, enquanto Lucas dormia, João começou a fazer algumas ligações discretas. Ele descobriu que Ricardo era, de fato, envolvido em atividades ilegais, mas o que ele encontrou foi ainda mais perturbador. Ricardo havia sido preso 2 dias antes por fraude, e não havia como ele estar fazendo qualquer tipo de ameaça. A história de Lucas começava a desmoronar. Quando Antônio confrontou Lucas com as novas informações, o filho entrou em pânico. Ele tentou inventar outra mentira, mas dessa vez, Antônio não estava disposto a ouvir. Ele exigiu que Lucas dissesse a verdade, e foi aí que a verdadeira dimensão do problema veio à tona. Lucas havia se envolvido em um esquema de desvio de dinheiro da própria empresa de Antônio. Ele estava manipulando os relatórios financeiros e desviando pequenas quantias, mas que, somadas, se tornavam uma fortuna. O desespero de Lucas para encobrir o crime o levou a inventar toda a história sobre Ricardo e a ameaça, na esperança de que o pai simplesmente lhe desse o dinheiro e ele pudesse cobrir o rombo sem ser descoberto. Antônio ficou em choque. Seu próprio filho, a quem ele confiou tudo, estava o atraindo de maneira tão profunda. Antônio precisou de um momento para processar tudo. A decepção era esmagadora, mas ele sabia que não podia simplesmente entregar Lucas à polícia. Como pai, ele queria salvar o filho, mas como homem de negócios, ele precisava proteger sua empresa e os funcionários que dependiam dela. Com a ajuda de João, Antônio encontrou uma solução. Lucas precisaria devolver cada centavo desviado e se submeter a uma reabilitação rigorosa, tanto moral quanto financeira. Ele também precisaria se afastar dos negócios até que pudesse provar que era digno da confiança do pai novamente. Antônio fez isso não só para proteger a empresa, mas para dar a Lucas uma chance de se redimir e aprender uma lição que ele jamais esqueceria. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.